E a notícia do momento agora. 12 mil bares e restaurantes, Bares e restaurantes fecharam na capital de São Paulo, Capital paulista, onde eu moro aqui, João Dória. Governador João Dória e prefeito da capital Bruno Covas, ambos do PSDB, mas não interessa o partido. Então esses 12 mil bares e restaurantes fecharam e não abriram mais durante a pandemia, diz a associação. Delivery se consolida. A Brasel São Paulo diz que em todo o estado, das 250 mil empresas do setor, 50 mil deixaram de existir durante a pandemia. Quer dizer, sobrou só 200 mil, 50 mil foi embora. E 400 mil funcionários perderam seus empregos, perderam seus postos de trabalho no mesmo período. 400 mil pessoas foram mandadas embora dessas 50 mil empresas que faliram. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo, acompanhe até o final e mande para um monte de gente. Essa é a realidade. Será que desses 400 mil funcionários que foram mandados embora, algum político estava no meio? Será? Bora pro vídeo. Dedo no joinha, chicotada no like, splash, mande esse vídeo para um monte de gente, se inscreva no nosso canal que a gente traz muito assunto que interessa para o povão brasileiro. Eita, o povo continua se lascando, ainda brigando por políticos. Será que os políticos estão se lascando, gente, durante essa pandemia, perdendo emprego, diminuindo seus salários, seus privilégios, seus rendimentos, sua vida de mordomia? Será? Será? Veja só o que diz a matéria aqui. Cerca de 12 mil bares e restaurantes e lanchonetes fecharam suas portas de vez, faliram, desde março de 2020 na cidade de São Paulo. Desde o ano passado, março de 2020 até agora, 2021, abril de 2021. A principal causa apontada são as restrições de funcionamento impostas pelos governadores e prefeitos durante a pandemia do coronavírus. Os dados são da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrasel São Paulo. O delivery, por outro lado, se consolidou na capital e manteve boa parte dos estabelecimentos funcionando, mesmo que de portas fechadas. Entre março e dezembro de 2020, o número de novos restaurantes cadastrados no iFood, por exemplo, cresceu cerca de quase 80% no estado de São Paulo, 78% de novos cadastrados no iFood. Novos empresários são os motoqueiros e aqueles que trabalham de bicicleta, entregando lanche. Esses são os novos empresários. Neste sábado, dia 24 de abril, a capital paulista, entra na segunda semana da fase transitória do Plano São Paulo e bares e restaurantes poderão reabrir. Mas, de acordo com a Abrasel São Paulo, 20% dos estabelecimentos da capital não devem retomar as atividades porque os custos de operação não compensam. E deve falir, com certeza. A associação calcula que o faturamento não deve chegar a 25% do que se arrecadava antes da pandemia. 25%, hein, gente? Por isso que não vale a pena, Abrir para quê? Pagar conta de energia, conta de água, IPTU, funcionário, para não ganhar nem 25% da arrecadação? A bartender Rosana Macedo, de 30 anos, é uma das profissionais do setor que perdeu o seu emprego durante a pandemia. Ela trabalhava em um bar em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, que fechou porque não resistiu à queda brusca de clientes. Rosana só conseguiu uma vaga em outro bar do mesmo bairro, em regime CLT,
no mês de outubro, 3 meses depois que bares e restaurantes reabriram com restrições. Abre aspas, eu estava super feliz e otimista porque consegui um trabalho, mesmo na pandemia, mas a empresa precisou me mandar embora ao final do período de experiência, pois não tinha certeza se conseguiriam permanecer abertos e já tinham fechado o mês no vermelho, quer dizer, no prejuízo. Isso totalizou só 3 meses de trabalho e desde então estou desempregada de novo, afirma. Em todo o estado, mais de 250 mil empresas do setor, né? Em todo o estado de São Paulo, das 250 mil empresas do setor, 50 mil deixaram de existir, faliram durante a pandemia. Fecharam e não vão abrir mais. Dos 1.800.000 empregados do ramo do estado, 400 mil perderam seus empregos durante o mesmo período aí da pandemia. Crise. Entre os estabelecimentos que conseguiram reabrir depois de 104 dias fechados entre março e julho de 2020, estima-se que 10% ou até 15% deles irão colapsar, quer dizer, irão falir. Cerca de 85% dos negócios correm risco de fechar se não houver auxílio para o pagamento de salários de funcionários e redução de jornada, de acordo com a Abrazel São Paulo. É o caso do bar O do Borogodó, é o nome do bar, O do Borogodó, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Desde 2001, o local é famoso por receber rodas de samba. De acordo com a proprietária Stefânia Gola, antes da pandemia, o estabelecimento já estava com dificuldades, mas com equipe pequena e impostos parcelados, a situação estava sob o controle. Durante a pandemia, ela tentou fazer empréstimos, mas não conseguiu. Às 2 semanas do despejo, Stefânia fez um financiamento coletivo para conseguir pagar o aluguel. O sucesso foi tamanho que ela conseguiu até mesmo diminuir a dívida, que chegou a R$500 mil. O O é muito querido mesmo. Tivemos ajuda de todos os músicos ligados à casa e também dos clientes. A pandemia foi um trator. Precisamos parar de pagar todos os parcelamentos, né? A pandemia passou como um trator por cima da empresa, do bar. Precisamos parar de pagar todos os parcelamentos, aluguel e tudo. Segundo Stefânia, o ideal é que tivéssemos conseguido um empréstimo para manter o bar fechado e fazendo as lives musicais. Nós só sobrevivemos até agora por conta da suspensão e redução de contrato de trabalho. Somos completamente contra a abertura na pandemia. Nós não estamos conseguindo sobreviver. A gente até faz umas lives e tentou um delivery de feijoada, mas não foram suficientes, afirma Stefânia, dona do bar. Delivery se consolida. Enquanto estabelecimentos fecharam as portas, o delivery conquistou seu espaço. O iFood observou um crescimento de 122% de pequenos e médios restaurantes cadastrados. Olha o iFood aí detonando, gente. De acordo com Mário Rabelo de Lima, 36 anos de idade, foi a plataforma que permitiu que ele mantivesse funcionando sua hamburgueria Generoso, na região central da capital de São Paulo. Já atendia por delivery, mas passou a ser 90% do meu faturamento. Me manteve vivo. Se não fosse isso, eu teria fechado em maio do ano passado, afirma o dono da hamburgueria.
Para complementar o faturamento, Mário investiu em produzir e revender os produtos que usava em sua cozinha, como picles, mostarda fermentada e linguiça vegana. Quem se adiantou no delivery também teve bons resultados. Uma semana antes do decreto que fechou bares e restaurantes na capital paulista, ainda em 2020, o empresário Ângelo Levitici Francini, de 42 anos de idade, fez a transição do atendimento da Canoa Cervejaria para o delivery, que até então só atendia presencialmente na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Abre aspas. Foi uma transição bem rápida e desde essa época não reabrimos mais para o público. Nosso faturamento foi de 100% presencial para 100% delivery e retirada e se manteve assim desde então. Apesar de muitos clientes pedirem para a gente reabrir para o público, nós não cedemos. Afirma Ângelo, que preferiu manter o estabelecimento fechado, já que o balcão é comunitário e poderia colocar a saúde de clientes e funcionários em risco. O segredo para se manter aberto e com lucro, segundo o empresário, foi cortar gastos. Conseguimos manter todos os funcionários e cortamos vários custos. Durante esse período, porém, quase todos arranjaram outros empregos presenciais e saíram da empresa. Só mantivemos uma funcionária da época de quando estávamos abertos. Fomos fazendo ajustes operacionais, entrando em outras plataformas de delivery e mudamos a logística. Nada muito drástico, mas coisas pequenas que ajudam no final do mês. E apesar de o nosso faturamento hoje ser de 60% em relação da época em que já estávamos abertos, ou que estávamos abertos antes da pandemia, como os custos despencaram, estamos conseguindo operar com lucro. Até com lucro, né, afirma o dono da empresa aqui. Café da manhã. Houve uma mudança de comportamento de consumo no delivery dentre os paulistanos. Entre março e dezembro, a cidade apresentou crescimento nos pedidos durante o café da manhã, sendo 120% em dias de semana, dado superior aos fins de semana, que registrou aumento de 107% de pedidos no período, de acordo com a iFood. Essa tendência foi sentida pelo empresário Thiago Lima, do bar Baão, na Vila Buarque, região central de São Paulo, que passou a oferecer brunch. A gente aumentou 65% das nossas vendas pelo iFood. Começamos a oferecer um brunch, que nem sei o que é isso, que é responsável por 10% do faturamento. Anteriormente só tínhamos baús como opção de lanche, mas percebemos que nem todo mundo conhece o que é bao, que na verdade é pão chinês feito no vapor. Isso é o bao. Resolvemos aproveitar nossos recheios já existentes e transformamos tudo em sanduíches com pão de fermentação natural. Também aproveitamos para incluir novas porções sem ter tanto o viés oriental. A tendência de crescimento também apareceu nos itens que fazem parte do café da manhã do paulistano. Pedidos de pães registraram um crescimento de 496%. Uau, hein? Assim como bolos, tortas doces e outras sobremesas, que tiveram um incremento de 155% nos pedidos, de acordo com dados da plataforma. Thiago não só manteve o negócio funcionando durante a pandemia, como expandiu. Além do café da manhã, ele resolveu investir em 2 novos negócios. A sorveteria artesanal Freud, com opções veganas, e um restaurante de comida saudável
que foi inaugurado apenas para delivery no começo de abril. O Bal de Cima, que é o nome do restaurante. Percebi que as pessoas estavam mais tempo em casa, claro, e precisavam evitar fast food, como pizza e hambúrguer, mas que muitas vezes não tinham tempo de cozinhar, porque estavam trabalhando em casa, estavam em casa trabalhando. Verifiquei que na região não tinha nenhum estabelecimento oferecendo comida saudável de verdade, sem alimentos ultraprocessados. A ideia é que seja comida prática, saudável e gostosa, mas sem apelo de dieta. Juntei as duas coisas, um delivery de comida saudável e preenchendo essa lacuna no bairro. Mesmo depois da pandemia, acredito que seja algo promissor, conta o empresário. Mesmo a sorveteria deu certo no delivery, de acordo com o empresário. Eu já tinha mapeado que não tinha uma sorveteria dessas aqui em Santa Cecília, na capital de São Paulo. E como a pessoa geralmente passa e pega, não precisa do salão aberto. E também funcionou pesado no delivery, que tem representado grande parte do faturamento, afirma o empresário. Tá aí, gente. O negócio parece que futuramente vai ser delivery, né? Entrega em casa. Então, se a pessoa quiser emprego, é só comprar uma moto, tirar a carteira de habilitação ou comprar uma bicicleta, que aí você vai ter emprego. Fora isso, vai ser difícil você arrumar um emprego. São os novos empresários do momento, bicicleta e moto. Parabéns aos políticos. Detonaram o povo brasileiro e os políticos e bancos, donos de mídia, donos de igreja continuam ricos, dando risada à toa. É isso aí. Dê um joinha, chicotado no like, seu comentário embaixo. Se inscreva no nosso canal. Os políticos, será que eles perderam o emprego, diminuíram seus salários, seus privilégios durante a pandemia? Só foi o povão que se lascou mesmo, hein, pessoal? Deixa a sua opinião aí. Fui!